Você come salada de maneira errada a vida toda. Nesse vídeo, eu vou te falar um dos maiores erros dos diabéticos, se não o maior erro, que é na hora da salada. Vocês vão entender quais são as melhores saladas e as piores saladas, o que você vai evitar nesse momento tão importante. Para te explicar sobre as melhores e piores saladas, eu quero que você entenda que você está buscando algumas coisas e tem que evitar outras. O que você busca na hora da salada? Vitaminas, nutrientes, minerais, gorduras boas, um pouquinho de proteína. Você não está buscando proteína em si, mas um pouco de proteína já seria bom. E você também está buscando fibras. E do que você está fugindo? De gorduras ruins, de açúcar. E aqui eu não estou falando açúcar adicionado, né? Açúcar que você vai colocar, né? Obviamente você não vai fazer isso na salada, mas alimentos que são ricos em açúcares, carboidratos, que vão aumentar o seu açúcar no sangue. Você está fugindo do excesso de calorias, porque tem ingredientes das saladas que são extremamente calóricos, também você vai evitar. E você também está fugindo do excesso de sódio. Mais para frente vocês vão entender isso, porque o sódio aumenta a pressão e nós já sabemos que diabetes e pressão alta andam de mãos dadas, andam juntos, porque compartilham de alguns fatores de risco. O principal deles é a obesidade, que no caso da pressão alta e do diabetes tipo 2. Então você tem que evitar também o excesso de sódio. É fundamental que você compreenda esses critérios para você entender a classificação. Por que um ficou no pior e outro ficou no melhor? Eu vou começar com os 12 melhores alimentos para você utilizar nas saladas. E depois eu vou te falar os 9 piores. Piores significa que você vai proibir, que você vai evitar totalmente? Não. Significa aqueles alimentos que você vai ter maior cuidado. Combinado? Aqueles alimentos que podem te prejudicar com menor dose. Em outras palavras, é isso. Tá bom? Esses vídeos que falam em alimentos proibidos, nunca coma isso, nunca coma aquilo, são alguns vídeos sensacionalistas que tentam, né, te assustar de alguma forma, que não é a intenção desse vídeo aqui, tá bom? Mas só te alertar que tem alimentos que são ruins para quem é diabético. Vamos começar, então, com a lista dos melhores. 12, em ordem decrescente. A 12ª salada são as folhas verdes. Eu vou colocar folhas verdes escuras, verdes claras, então alface, rúcula, escarola. Quem gosta de escarola? Eu gosto bastante do alface, mais tradicional, mas também rúcula. Tem alguns estudos com as folhas verdes escuras que podem ajudar na questão do diabetes. Por quê? São ricas em fibras, em magnésio, em cobre, que ajudam nesse processo. Então, folhas verdes ou verdes escuras você deve incluir na sua salada. Pode ser à vontade, quando você conseguir. A outra salada também muito frequente, que também faz muito bem, é o tomate. Tomate tem antioxidantes, tem várias vitaminas, inclusive tem estudos aí para os homens que assistem os vídeos, pode proteger a próstata, tem licopeno. Então vale a pena você adicionar tomate. Não vai aumentar o seu açúcar no sangue e ainda vai te fornecer aquilo que você precisa da salada, como nós combinamos. Número 10 é a vagem. Vagem também é pobre em carboidratos e pode fazer parte de uma salada saudável para o diabético. Número 9, chuchu. Não vale dizer que chuchu não tem gosto. Tem muitas pessoas que gostam de chuchu. Eu sou uma delas. Então, se você comentar aí contra o chuchu, eu vou ficar bravo. Eu vou te bloquear aqui do meu canal. Não, brincadeira, pessoal. Ninguém é obrigado a gostar, mas é bem interessante, se você for diabético, você incluir o chuchu na sua alimentação. Número 8, e também muito bom, é a cebola. Então, você já está vendo, você está tendo uma ideia já dos que são melhores. Então, alface, tomate, cebola, vagem. A cebola também é muito benéfica e tem várias propriedades que podem ajudar na sua saúde. Poderia fazer um vídeo só sobre a cebola, com as propriedades. Tem até um professor meu, saudoso professor, que ele falava que a cebola
você tem que comer que nem maçã, na mordida. Não precisa levar o pé da letra, tá bom? Essa é para você entender que a cebola realmente tem propriedades que são saudáveis. Número 7 é a berinjela. Berinjela, você pode comer à vontade. Tem vários estudos, inclusive, mostrando os benefícios para a saúde da berinjela. Rica em fibras, inclusive uma fibra solúvel pode ajudar na questão do colesterol. Os diabéticos também têm que cuidar do colesterol. Berinjela você pode comer à vontade. Pode ser assada, pode ser in natura. Ah, mas e pó de berinjela? Suco de berinjela, como o pessoal faz aí? Não, isso aí não, tá bom? Cápsula de berinjela, não estou falando disso, pessoal. Não vamos entender esse vídeo de maneira errada, tá bom? É você fazer uma salada mesmo, nutritiva. Se você adicionar berinjela, pode ser assada, realmente fica bem gostosa. Você vai estar fazendo um bem para a sua saúde, também bem para o diabetes. Não vai aumentar o seu açúcar no sangue, pode comer berinjela à vontade. Número 6, as crucíferas, couve-flor, brócolis. Eu adoro brócolis, como quase todos os dias. O Giovanni, meu filho, também gosta de brócolis. Olha só, ele tem 1 ano e meio e já está comendo brócolis. Você deveria comer também, tá bom? Brócolis tem vários nutrientes, inclusive tem vários estudos, pesquisas que classificam o brócolis como um dos melhores alimentos do mundo. Vale a pena adicionar brócolis na sua salada. Ah, mas eu ouvi falar que o brócolis prejudica a tireoide. Isso é mentira. Pode ficar bem tranquilo, tá bom? Não vai fazer mal para a sua tireoide. Isso aí surgiu porque teve um estudo em ratos, que os ratos só comiam brócolis e couve-flor. E esses ratos desenvolveram o bócio e alterações hormonais. O que é o bócio? Tireoide grande. Mas isso não aconteceu em humanos. Então é mentira que o brócolis prejudica a tireoide. Couve-flor também não. Você pode comer cru se você quiser, tá bom? Nem cru faz mal. Pode comer bem tranquilo, bem despreocupado. Número 5, ovo. Quem gosta de colocar ovo na salada? Também faz bem, porque você está adicionando um pouco de proteínas e dá aquela quebrada no gosto da salada. Eu gosto muito de colocar ovo na salada. Você já fez isso? Se você já fez, escreve nos comentários. Também coloca sua sugestão de salada, o que você gosta, o que você acha saudável. Escreve que eu vou responder se a sua salada é boa ou não. Mas se você estiver olhando esses nutrientes, você vai se dar bem. Número 4, avocado ou abacate. Vale os dois aqui, em algumas regiões é muito difícil de achar o avocado, então eu vou colocar o abacate também. Esse aqui é muito saudável, tem gorduras boas, só tem que cuidar que pode fornecer um excesso de calorias. Mas um pouquinho na salada faz bem, também é muito saudável para quem é diabético. Particularmente eu não gosto de colocar avocado ou abacate na salada, eu acho que não fica legal. Eu acho que não combina o avocado na salada, mas é uma questão de opinião, né? Tem muitas pessoas que adoram. Eu já vi várias receitas aí com o abacate e realmente é saudável. Se você gostar, vai fazer bem e não vai aumentar o seu açúcar no sangue. Número 3, agrião. O agrião também é muito saudável. Se você conseguir adicionar, também vai fazer bem para a sua saúde. Número 2, repolho. Outra opção para quem é diabético, está cuidando aí dos níveis de açúcar no sangue. E o número 1 é o rabanete. Esse é um dos melhores vegetais, porque é pobre em açúcares, tem fibras e não vai aumentar a sua glicose, além de fornecer nutrientes, né, vitaminas, minerais. Esses são os 12 melhores, os ingredientes que você vai jogar aí na preparação das suas saladas e o que você vai evitar. São 9 coisas, então preste bastante atenção. Porque eu converso com os diabéticos na prática, né, como endocrinologista, especialista em diabetes, e eu vejo que muitos cometem esses erros. E além de cometer os erros, né, eles fazem errado achando que está certo, que é pior ainda. Tem coisas que você faz errado e você sabe, não, peraí, eu estou fazendo errado. Eu vou ter que compensar com outra coisa. Mas aqui é um erro muito feio. Por quê? Porque você faz errado achando que está certo. E uma dessas coisas, são 9, vou começar de novo em ordem decrescente. A número 9 é colocar muito azeite de oliva, porque o azeite de oliva
é muito calórico. Qual é a dose do azeite de oliva? De 7 até 10 ml. Então, uma colherinha de chá, uma colher e meia de chá, por exemplo, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde, com proteção do coração. Você vai melhorar os níveis de colesterol. Mas muitas pessoas regam, né, a salada, colocam muito azeite, mas eu já vi várias e várias vezes achando que estão fazendo bem. Ah, não, estou protegendo meu coração aqui. E tá lá inundando, a salada tá boiando azeite de oliva, colocando vários fios de azeite de oliva. Tá? Não faça isso, por quê? Depois, né, de uma certa dose de azeite de oliva, você não tem mais benefício para o coração e você vai acumular muitas calorias, porque realmente é calórico. São gorduras boas, mas são gorduras, né? São gorduras calóricas que vão piorar todo aquele processo de resistência à insulina. Por quê? Você vai transformar essas gorduras, vai estocar isso, né, em forma de calorias e vai aumentar o seu tecido gorduroso, seu tecido adiposo, que vai prejudicar ainda mais a ação da insulina. Então vale a pena você limitar a dose do azeite de oliva extra virgem. Veja bem, não é proibir o azeite de oliva, não estou falando isso. É limitar a dose. 7 a 10 ml, você tem benefícios e não tem os riscos. O número 8 é colocar queijos. Quem gosta de salada com parmesão? Fica mais gostoso, eu sei. Mas você tem que evitar adicionar queijos. Porque vocês lembram do que eu falei no início? Você tem que evitar gorduras ruins. E os queijos, parmesão, por exemplo, tem gorduras saturadas. Tem que evitar queijos na hora da salada, tá bom? Não estou proibindo totalmente, mas se você puder não colocar, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde, tá bom? Não é hora de você procurar gorduras ruins justamente na hora da salada, que tem que ser a hora mais saudável. Veja bem, duas coisas que muitas pessoas achavam que eram saudáveis. Já valeu o seu curtir, hein? Eu esqueci da meta de likes. Vou fazer quase no final do vídeo a meta de likes. Então 10 mil likes, se você não curtiu ainda, clica no curtir que isso ajuda o vídeo a ser distribuído. Vocês viram que realmente esse tema é importante. Muitos diabéticos erram nessa hora. O erro número 7, né, das piores saladas, é o consumo de beterraba. Porque a beterraba tem uma quantidade maior de açúcares. Então você tem que limitar, tá bom? Tem que cuidar com a beterraba. Ah, mas eu ouvi falar que a beterraba tem um precursor do óxido nítrico que pode melhorar a pressão. Sim, mas aqui eu estou falando para diabéticos. Se você for diabético, a beterraba tem uma quantidade maior de açúcares que você não está buscando na hora da salada. Não que depois, se você realmente quiser comer beterraba, se você gostar, você não possa comer. Mas para salada, se você comparar com a lista dos melhores, você vai ver que a beterraba tem uma quantidade maior de açúcares. Essa é a questão, tá bem? Muitas pessoas perguntam nos comentários, por isso até que eu coloquei a beterraba aqui. Ah, mas pode beterraba ou não pode? Até pode, mas você tem que saber que tem uma quantidade maior de açúcares. Número 8. Azeitona. A azeitona é rica em sódio, que também pode aumentar a sua pressão. Vocês já viram que você tem que controlar os níveis de sal e de sódio. E a azeitona também tem muita gordura. Ah, mas é uma gordura boa? Sim. A azeitona tem um tipo de gordura boa, né? Até o azeite extra virgem de oliva é feito, né, através da azeitona. Mas se você estiver cuidando dessa questão das calorias que eu falei, você tem que limitar a quantidade de azeitonas. Bom, não adianta só largar um monte de azeitona na salada. Fica mais salgadinho ali, até pela questão do sódio, mas tem mais calorias. Então, azeitona, colocar um asterisco aqui. Eu gosto muito de azeitona, tá bom? Mas se você é diabético, tem que ter um cuidado especial nessa parte das azeitonas. Número 6. Molhos. Salada Caesar, por exemplo. Mostarda e mel. Quem não gosta de adicionar na salada? É o hábito de muita gente. Mas esses molhos, principalmente os molhos prontos, se for aqueles molhos condimentados, então nem se fala. Você tem que evitar, porque tem muita gordura. São molhos calóricos. Você está tornando a salada
você coloca mostarda e mel e coloca molho Caesar, você está tornando uma refeição ruim para quem tem diabetes. Também para quem está tentando emagrecer, para quem tem gordura no fígado, por exemplo. Tem que evitar molhos. Ah, mas eu vou temperar a salada com o quê? Você pode usar vinagre de maçã é uma opção. Vinagre balsâmico, eu gosto muito, eu uso o vinagre balsâmico. Tem vários temperos, né, com ervinhas também. Mas aí fica a sua escolha. Mas esses molhos, se for em saquinho, em sachês, também tem que evitar, tá bem? Porque a concentração de gordura é muito alta. Sem falar dos condimentos, né? Você está pegando uma alimentação saudável e está transformando ela numa alimentação com condimentos, com muito sódio, com gorduras ruins. Tudo aquilo que você deveria fugir, você está colocando no seu prato, tá bom? Então, cuidado com os molhos. O número 5 que você vai evitar são pães. Quem não gosta daqueles pãezinhos crocantes na salada? Muitos restaurantes têm esses pãezinhos. Também tem que tirar fora. Bom, não é hora de você comer pão na salada, mesmo que seja em pouca quantidade, tá bom? Por quê? Porque o seu corpo vai pegar esses pães, vai transformar eles em açúcar. Né? Muitos são feitos de trigo, farinha branca, vai aumentar o seu açúcar no sangue. Então, aqueles pãezinhos crocantes, tira fora também, não é hora de você comer pão. Ah, mas o pão é proibido? Mesma coisa que eu falei, né, de outros alimentos, eu sempre falo aqui. A chave é a moderação. Você tem que saber a hora de consumir as coisas. Nada impede que depois, né, se você tiver com açúcar no sangue controlado, você faça uma alimentação com pão, com proteína, por exemplo. Mas na hora da salada, tenta ser o mais saudável possível, tá bom? Porque é questão de costume também. Vocês viram que eu já dei várias opções ali. Todos os dias eu fico jogando com essas opções e sempre dá certo. Então, para você pode dar também. Vamos fazer uma alimentação saudável, começando pela salada. Número 4, que você vai evitar, é o excesso de sal. Né? Muito sódio, muito sal. Ah, mas se for sal do Himalaia, também você tem que evitar. Sal rosa do Himalaia. Falaram que tem ferro. Sim, mas também tem sódio. Tá bom? Eu não estou falando que você tem que evitar totalmente o sal. Mas tem que controlar na quantidade. Eu gosto de comer a minha salada sem sal, mas é questão de costume. Eu prefiro colocar sal em outros alimentos. Eu não sou contra o sal, até porque nós precisamos de sal e de sódio. Mas qual é a dose de sal que nós precisamos por dia? 5 gramas. Pela Organização Mundial de Saúde, 5 gramas é uma dose saudável de sal. Ou 2 gramas de sódio. Qual é o consumo dos Estados Unidos, por exemplo? 11 gramas de sal, mais do que o dobro do recomendado. Em Portugal, também 11 gramas. No Brasil, 10 gramas. Um pouco menos, mas também o dobro do recomendado. Então tem que pegar leve no sal. Ah, mas e se for sal marinho? Eu pego o sal marinho, eu bato no liquidificador e aí fica bom. Não, não fica. Porque também vai ter muito sódio. Combinado? Já que eu falei da questão do sal, não vem com essa história aí de sal sem iodo, tá bom? O sal foi enriquecido com iodo justamente por causa da tireoide, tá bem? Então, sal na quantidade certa faz bem, o excesso faz mal, né? Contribui inclusive aumentando o risco de derrame, né? Conhecido como o AVC. O terceiro erro na hora de comer salada é adicionar milho. Ah, mas me falaram que milho tem fibras. Sim, tem fibras. Mas também tem carboidratos. Vocês lembram que eu falei para evitar os carboidratos, os açúcares, na hora da salada. E o milho é bem carregado, tem uma quantidade bem grande de açúcar, de carboidratos. Mesmo e com fibras, é bom evitar na hora da salada. Eu sei que fica gostoso colocar milho em cima da salada, mas evite. O mesmo vale para a ervilha. Tem um pouco menos de carboidratos, mas também na hora da salada você tem que limitar a quantidade. E o número 1,
que muitas pessoas fazem, né? Batata picada ou então batata em fatias. Porque a batata, vocês já sabem, né? Isso aí você já sabia, o número 1. E mesmo assim, muitas pessoas fazem que colocar batata e comer, né, junto com a salada, porque tem muitos carboidratos que o seu corpo vai fazer digestão, né? Vai transformar em açúcar e vai aumentar o seu açúcar no sangue. Você sentiu falta de alguma salada? Escreve nos comentários que eu te respondo. Essa salada entrar na primeira ou na segunda lista. Também coloca a sua região. Qual salada é mais frequente? Eu falo de Porto Alegre e a salada mais frequente aqui é a salada de maionese. Brincadeira, pessoal. Isso é uma piada. A salada mais frequente aqui é alface, tomate e cebola, que é uma das minhas preferidas. Escreve o estado e a cidade ou o país, qual parte do mundo que você pertence. Também coloca uma nota de 0 a 10, porque se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Vocês já sabem das saladas, tem que saber também das frutas. Você sabe quais as melhores e as piores frutas para diabéticos? Nesse vídeo aqui, eu explico sobre isso. Tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, até a próxima!